Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro. Nessa aula vamos estudar as disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Vamos abordar as disposições gerais, a verificação e habilitação dos créditos, inclusive os créditos chamados retardatários. Vamos tratar também da impugnação de créditos, do rateio dos pagamentos e do quadro geral de credores. Bom, como sabemos, a lei de falência disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. É importante, então, esclarecermos que esse diploma não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista, instituições financeiras, sejam públicas ou privadas, cooperativas de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, operadoras de planos de saúde, seguradoras, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas a essas anteriores que eu acabei de falar. Bom, todas essas entidades que acabamos de citar são reguladas por legislações específicas e, portanto, estão fora do alcance da Lei nº 11.101 de 2005, a Lei de Falência. E qual é o juízo competente para decidir sobre a recuperação e falência? O juízo competente para homologar o plano de recuperação e deferir a recuperação judicial ou decretar a falência é o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. A partir daí, qualquer ação que venha a ser proposta contra o devedor deverá ser comunicada ao juízo da falência ou da recuperação judicial. Essa comunicação deve ser feita pelo juiz competente no recebimento da petição inicial ou ainda pelo devedor logo após a citação. Uma novidade importante trazida pela Lei 14.112, que em 2020 reformulou a Lei de Falência, foi a proibição de ser atribuída responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas pela Lei de Falência. Então você pode se perguntar, como se dá o procedimento de verificação e habilitação de créditos? Bom, inicialmente é importante salientarmos que essa fase serve de parâmetro tanto para a recuperação judicial como para a falência de empresas, pois a Lei de Falência especifica essas regras conjuntamente. No que diz respeito à verificação dos créditos, trata-se da realização de um levantamento dos créditos contra o devedor. Essa tarefa é desempenhada pelo administrador judicial, que se utilizará dos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor. Outra inovação refere-se à inclusão do parágrafo 1º ao artigo 99 na Lei de Falência. Esse parágrafo determina que o juiz publique em edital a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores apresentada pelo falido. A Lei de Falência passou a determinar também que, após serem realizadas as intimações e o edital ser publicado, o magistrado deve instaurar de ofício para cada fazenda pública credora o incidente de classificação de crédito público. Essa providência tem o objetivo de solicitar que cada órgão da fazenda pública apresente a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos e informações sobre a situação atual desses créditos. É importante destacarmos também que tanto o comitê como qualquer credor, devedor ou seus sócios ou ainda o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, no prazo de 10 dias contados da publicação da relação de credores. E como se dá a habilitação de créditos? Bom, a habilitação de créditos consiste no procedimento de admissão de credores junto ao processo de recuperação judicial ou de falência. Trata-se, então, de uma obrigação processual que nasce com o deferimento do processo de recuperação judicial ou falência. E o que acontece com aqueles credores que perderam o prazo para habilitação? Bom, esses credores que não realizarem a habilitação de seus créditos no prazo legal de 15 dias, poderão realizar a habilitação retardatária de seus créditos. Então é importante ficar atento, a partir de agora, a essa expressão, créditos retardatários,
que são esses que foram apresentados após o prazo legal de 15 dias. Observe que, a partir dessa simples classificação como retardatários, ocorrem alguns desdobramentos que vão merecer nossa atenção ao longo do nosso curso. Bom, na hipótese de recuperação judicial, os titulares desses créditos retardatários, excetuados os trabalhistas, perdem direito a voto nas deliberações da Assembleia de Credores. No caso da falência, os retardatários perdem o direito a rateios, eventualmente realizados, e ficam sujeitos ao pagamento de custas. Bom, já que estamos falando sobre Assembleia Geral de Credores, é importante atentarmos para algumas regras sobre o exercício do direito de voto. Regra comum à recuperação judicial e à falência. Os retardatários não têm direito a voto na Assembleia de Credores. A exceção são os titulares de créditos trabalhistas. Regra específica da falência. O direito de voto é restabelecido aos retardatários se, na data da realização da Assembleia, os respectivos créditos já tiverem sido inseridos no quadro geral de credores. Aqueles credores que tiverem os créditos impugnados serão intimados para, no prazo de 5 dias, contestar a impugnação, devendo juntar todos os documentos que tiverem e indicar outras provas que entendam necessárias. Após esse prazo, o devedor e o comitê serão intimados pelo juiz para se manifestarem sobre a impugnação também no prazo comum de 5 dias. Agora vamos falar do rateio. O rateio é a última divisão e distribuição aos credores que apresentaram reclamação de créditos. O rateio é composto pelos valores que sobraram do produto da liquidação dos bens e rendimentos do devedor, após terem sido pagas as custas do processo e as demais dívidas da massa insolvente. Para que seja feito o rateio na falência, devemos observar o quadro geral de credores, que é composto pelos créditos não impugnados, constantes do edital, pelo julgamento de todas as impugnações apresentadas e pelo julgamento realizado até então das habilitações de créditos recebidas dos retardatários. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores a ser homologado pelo juiz. Bom, meus amigos, concluímos a primeira etapa dessa nossa aula de hoje. Agora vamos nos debruçar sobre o conteúdo complementar que está disponibilizado em nossa área do aluno. A leitura desse conteúdo é imprescindível para a consolidação dos conhecimentos sobre esses temas que abordamos até aqui. Um abraço e até a próxima aula.